O sol de Goiânia já estava alto quando Leonardo estacionou sua caminhonete na mansão de sua nora, Virgínia. O cantor sertanejo, aos 61 anos, mantinha o charme que o fizera famoso décadas atrás, mas as rugas ao redor dos olhos contavam histórias de palcos, estradas e noites de viola. Aquele domingo prometia ser especial, um almoço em família, algo que se tornara cada vez mais raro com as agendas lotadas de shows e compromissos. Ao descer do carro, Leonardo ajeitou o chapéu de couro, presente de um fã de longa data, e respirou fundo. O aroma de churrasco já pairava no ar, misturando-se com o perfume das flores do jardim meticulosamente cuidado. Ele sorriu, pensando em como a vida tinha mudado, de menino simples do interior de Goiás a ícone da música sertaneja. E agora, um avô babão de 3 netinhas que faziam seus olhos brilharem de orgulho. Pai! Chegou cedo. A voz de Zé Felipe ecoou pelo jardim, enquanto o filho caminhava em sua direção, com Maria Flor, a netinha do meio, nos braços. Para ver meus tesouros, a gente acorda até de madrugada, respondeu Leonardo, estendendo os braços para pegar a neta, que pulou entusiasmada para o colo do avô. Dentro da casa, Virgínia coordenava os últimos preparativos para o almoço. A influenciadora digital tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. A mesa posta com louças finas, arranjos de flores do campo e o cardápio que incluía as comidas favoritas de todos, especialmente as de Leonardo. Sogro, que bom que chegou! Virgínia o abraçou calorosamente. Estamos quase prontos. Poliana e as meninas já estão na área da piscina. Leonardo notou algo diferente no olhar da nora. Uma mistura de preocupação e cansaço que ela tentava esconder com seu característico sorriso. Tá tudo bem, minha filha? Perguntou ele, baixinho, enquanto Zé Felipe se distraía com as outras crianças. Virgínia hesitou por um instante. Depois conversamos, sussurrou ela, lançando um olhar rápido na direção do marido. O almoço transcorreu em clima de alegria, com histórias sendo compartilhadas, risadas ecoando e as crianças correndo ao redor da mesa. Leonardo observava tudo com olhos atentos, especialmente as interações entre seu filho e Virgínia. Havia uma tensão sutil, quase imperceptível para quem não os conhecesse bem, mas que não escapava ao olhar experiente do pai. Quando a sobremesa foi servida, Leonardo decidiu que era hora de uma conversa particular com a nora. Aproveitando que Zé Felipe tinha ido buscar mais gelo, ele chamou Virgínia para mostrar-lhe algo em seu carro. Vi que tem algo te incomodando, disse ele, direto como sempre foi. E conheço meu filho o suficiente para saber quando tem briga no ar. Virgínia deixou escapar um suspiro pesado, como se finalmente pudesse soltar um peso que carregava há dias. É a turnê nova, Leonardo. Zé está querendo ficar 6 meses na estrada, com shows praticamente toda semana. As meninas estão crescendo tão rápido. Maria Alice já pergunta pelo pai quando ele passa só 3 dias fora. Não sei como vamos administrar isso. Leonardo passou a mão pelo rosto, compreendendo perfeitamente o dilema. Quantas vezes ele mesmo não enfrentara aquele conflito entre carreira e família? Filha, sei exatamente o que você está sentindo. Perdi muitos primeiros passos, muitas palavras novas, muitos momentos que não voltam. Se pudesse voltar no tempo, ele fez uma pausa, seus olhos marejados revelando arrependimentos de décadas. Mas vamos encontrar um jeito. Vou conversar com ele. O que nenhum dos dois percebeu foi que Zé Felipe havia retornado e escutava a conversa, parcialmente escondido atrás de uma coluna da varanda. Seu rosto endureceu, uma mistura de mágoa e incompreensão tomando conta dele. O resto do almoço passou num clima mais tenso, com Zé Felipe incomumente quieto. Leonardo tentou, algumas vezes, puxar assunto com o filho, mas recebia apenas respostas monossilábicas. Quando todos se preparavam para ir embora, Virgínia propôs um café na varanda, mas Zé Felipe se levantou abruptamente. Preciso ir ao estúdio. Tenho uma reunião com o produtor, anunciou ele, pegando as chaves do carro. Mas você não tinha comentado nada sobre reunião hoje, Virgínia questionou, confusa.
Surgiu de última hora, respondeu ele secamente, beijando as filhas rapidamente. Pai, a gente se fala depois. Leonardo observou o filho sair, sentindo que algo mais profundo estava para acontecer. O céu de Goiânia, que estivera claro durante todo o dia, começava agora a escurecer com nuvens de tempestade, prenunciando a turbulência que estava por vir. O estúdio estava vazio naquele domingo à tarde, exatamente como Zé Felipe queria. Sentado sozinho diante do painel de controle, ele girava distraidamente uma palheta de violão entre os dedos, enquanto encarava a letra da nova música que havia composto na semana anterior. As palavras pareciam embaçadas diante de seus olhos, turvadas pela conversa que escutara mais cedo. Desde pequeno, Zé Felipe crescera sob a sombra do legado do pai. Leonardo não era apenas um cantor, era um fenômeno, uma lenda viva da música sertaneja brasileira. Cada passo que o filho dava na carreira era inevitavelmente comparado ao caminho trilhado pelo pai. O filho de Leonardo, o herdeiro do sertanejo, seguindo os passos do pai, manchetes que o acompanhavam desde que decidira seguir a mesma profissão. A nova turnê representava sua chance de finalmente estabelecer uma identidade própria. 6 meses na estrada, passando por todas as capitais e principais cidades do interior, com um show completamente novo, músicas autorais e uma proposta que mesclava o sertanejo tradicional com elementos contemporâneos. Era seu projeto mais ambicioso até então. E agora, seu próprio pai parecia estar do lado de Virgínia, como se a carreira que ele mesmo construíra fosse menos importante que tudo. O celular vibrou em seu bolso. Era Virgínia, provavelmente preocupada. Ele ignorou a chamada e pegou o violão, dedilhando os primeiros acordes de uma melodia triste. A porta do estúdio se abriu silenciosamente, e Zé Felipe ergueu os olhos para encontrar o rosto familiar de Pedro, seu melhor amigo desde a adolescência e atual empresário. Sabia que te encontraria aqui, disse Pedro, puxando uma cadeira. Virgínia me ligou, preocupada. Zé Felipe suspirou, colocando o violão de lado. Ela te contou o que aconteceu? Só disse que você saiu de casa sem explicação e não está atendendo às ligações. O que houve, cara? Por alguns minutos, Zé Felipe relatou a conversa que ouvira entre seu pai e Virgínia, a frustração crescendo em sua voz a cada palavra. É como se ninguém acreditasse que posso fazer isso dar certo, Pedro. Meu próprio pai, que passou a vida na estrada, agora quer me convencer a não seguir o mesmo caminho. Ele passou as mãos pelo rosto, exausto. Você sabe o quanto trabalhamos nessa turnê. Quantas noites sem dormir, quantas reuniões, quantos ajustes no repertório. Pedro ouviu atentamente, como sempre fazia. Diferente de muitos no círculo de Zé Felipe, ele não estava ali pelo sobrenome famoso ou pelas conexões. Estavam juntos desde antes da fama, desde os tempos em que tocavam em barzinhos de Goiânia para plateias de, no máximo, 20 pessoas. Olha, não acho que seu pai esteja contra você, respondeu Pedro finalmente. Pelo que você contou, ele só está preocupado com o impacto na sua família. E, sejamos honestos, 6 meses é muito tempo longe das meninas. Zé Felipe levantou-se abruptamente, caminhando de um lado para outro do estúdio. Você também? Achei que pelo menos você entenderia o quanto isso é importante para mim. E entendo. Pedro ergueu as mãos em gesto apaziguador. Só estou tentando mostrar que talvez haja um meio termo. Não precisamos fazer tudo de uma vez. Podemos dividir a turnê em etapas, com intervalos para você voltar para casa. A chuva começou a cair lá fora, batendo contra as janelas do estúdio. Zé Felipe se aproximou do vidro, observando as gotas escorrerem, criando trilhas irregulares que pareciam refletir seus próprios pensamentos confusos. Sabe o que mais me incomodou? Disse ele, sem se virar. Foi ouvir meu pai dizer para Virgínia que ela é a prioridade, como se minhas filhas e minha esposa fossem prioridade dele, não minha. Pedro se aproximou, colocando uma mão no ombro do amigo. Você não acha que está interpretando mal? Seu pai provavelmente só quis dizer que vai ajudar,
que ela pode contar com ele. Você não entende. Zé Felipe balançou a cabeça. Meu pai sempre foi presente, mesmo quando estava ausente. Se é que isso faz sentido. Ele conseguiu construir uma carreira incrível e ainda assim ser um pai que todo mundo adora. E eu, o que sou? Um cara tentando provar que merece o sobrenome que carrega, enquanto aparentemente nem consigo equilibrar minha própria família. O celular vibrou novamente. Dessa vez, era Leonardo. Zé Felipe encarou a tela por alguns segundos antes de rejeitar a chamada. O que você vai fazer? Perguntou Pedro, preocupado com o rumo que as coisas estavam tomando. Zé Felipe guardou o celular no bolso e pegou as chaves do carro. Preciso de um tempo para pensar. Diga a Virgínia que estou bem. Só preciso ficar sozinho por enquanto. Onde você vai? Para o rancho, respondeu ele, referindo-se à propriedade que mantinha nos arredores de Goiânia. Um refúgio para quando precisava se desconectar. Não se preocupe. Volto amanhã. Enquanto dirigia pela estrada molhada, com os limpadores de para-brisa trabalhando intensamente contra a chuva forte, Zé Felipe sentia o peso de expectativas não verbalizadas sobre seus ombros. O legado de Leonardo era como uma sombra que às vezes o protegia, mas frequentemente o impedia de ver a própria luz. No rádio, ironicamente, começou a tocar uma das músicas mais famosas de seu pai. Zé Felipe aumentou o volume, deixando que a voz familiar preenchesse o carro, enquanto questionava silenciosamente se algum dia conseguiria criar seu próprio caminho sem sentir que estava traindo o que seu pai construíra. O amanhecer no rancho de Zé Felipe trazia aquela luz dourada típica do cerrado goiano, filtrada através das árvores e criando padrões dançantes no chão de madeira da varanda. Ele havia passado a noite praticamente em claro, alternando entre tocar violão, rabiscar letras que não o satisfaziam e caminhar pela propriedade sob o céu estrelado após a chuva cessar. A casa, embora ampla, mantinha a simplicidade que ele tanto apreciava. Nada de ostentação ou excessos, apenas o necessário para se sentir confortável e conectado às suas raízes. As paredes exibiam algumas fotografias em preto e branco. Seu avô com uma viola caipira, sua mãe ainda jovem ao lado de Leonardo nos primeiros anos de carreira, e ele mesmo, criança, sentado no colo do pai em um camarim. Zé Felipe preparou um café forte e caminhou até o pequeno lago nos fundos da propriedade. Sentando-se em um banco rústico à beira de água, observou o nascer do sol completo, deixando que os primeiros raios aquecessem seu rosto. Seu celular, deliberadamente esquecido no quarto, provavelmente acumulava dezenas de chamadas perdidas e mensagens não lidas. "O que você faria no meu lugar, vô?" murmurou ele para o vento, pensando em seu avô paterno, um homem simples que nunca deixou a fama do filho mudar sua essência. O avô de Zé Felipe havia sido uma figura crucial em sua infância, preenchendo muitas das ausências inevitáveis de Leonardo. Foi com ele que aprendeu os primeiros acordes de violão, que ouviu as mais antigas modas de viola, que entendeu o valor de manter os pés no chão, mesmo quando a vida o elevasse a grandes alturas. Uma garça pousou graciosamente na margem oposta do lago, quebrando o fio de seus pensamentos. Zé Felipe sorriu com a ironia. Seu pai costumava dizer que garças traziam mensagens de quem já partiu. O som de um motor ao longe o fez virar-se em direção à estrada de terra que levava à sede. Reconheceu imediatamente a caminhonete que se aproximava. O veículo de Mateus, o caseiro que cuidava do rancho quando ele não estava. "Bom dia, patrão", saudou Mateus, um senhor de seus 60 anos, pele curtida pelo sol e sorriso franco. "Não sabia que o senhor viria. Teria preparado a casa melhor." "Tá tudo ótimo, Mateus. Foi uma decisão de última hora mesmo", respondeu Zé Felipe, genuinamente feliz por ver o caseiro, um dos poucos que o tratava sem qualquer reverência à sua fama. "Trouxe pão fresquinho e alguns queijos que a dona Nair fez ontem", disse ele, referindo-se à esposa. "O senhor já tomou café? Só um cafezinho preto mesmo." "Vamos entrar?" Na cozinha rústica,
Enquanto Mateus colocava a água para ferver novamente, Zé Felipe se sentou à mesa de madeira maciça, tamborilando os dedos distraidamente. "O senhor me desculpe a intromissão", começou Mateus, cauteloso, "mas está com uma cara de quem carrega problema grande. Brigou com a dona Virgínia." Zé Felipe sorriu tristemente. Mateus e sua esposa conheciam sua família há anos, tinham visto as meninas crescerem e mantinham aquela liberdade respeitosa de quem já viveu o suficiente para dar conselhos sem ser pedante. "Não exatamente, Mateus. É complicado." Ele fez uma pausa, incerto sobre quanto deveria compartilhar. "Digamos que às vezes é difícil ser filho de quem sou." Mateus assentiu, servindo o café forte em canecas simples de ágata. "Seu pai é um homem e tanto, mas isso não diminui quem o senhor é. O problema é justamente esse. Parece que estou sempre na sombra dele, sabe? E agora, quando finalmente tenho a chance de fazer algo realmente grande na minha carreira, sinto que preciso escolher entre isso e minha família." O caseiro sentou-se à sua frente, soprando o café quente antes de dar um gole. Seus olhos sábios estudaram Zé Felipe por alguns instantes. "Sabe, jovem, trabalhei com seu avô antes mesmo do seu pai fazer sucesso. Vi seu pai crescer, enfrentar os mesmos dilemas que o senhor enfrenta hoje." Mateus fez uma pausa, como se organizasse as memórias. "Seu pai perdeu muita coisa por causa da estrada. Aniversários, primeiros passos, momentos que não voltam mais. E eu vi o quanto isso doía nele, mesmo quando sorria nos palcos." Zé Felipe ergueu os olhos, surpreso. Ele nunca falou muito sobre isso. "Homens da nossa geração não falam muito de sentimentos, patrão." Mateus sorriu. "Mas lembro de uma vez, o seu pai tinha voltado de uma turnê longa. O senhor devia ter uns 4 anos, e quando ele chegou, o senhor não quis ir no colo dele, ficou se escondendo atrás da sua mãe. Vi seu pai chorar escondido no quarto depois disso." A revelação atingiu Zé Felipe como um soco no estômago. Nunca havia imaginado seu pai, sempre forte, sempre confiante, vulnerável dessa forma. "O que estou querendo dizer", continuou Mateus, "é que seu pai provavelmente entende melhor do que ninguém o que o senhor está sentindo. Se ele está preocupado com o tempo que o senhor vai ficar longe, não é porque não confia no seu talento ou não quer ver o senhor brilhar. É porque ele já viveu isso e sabe o preço que se paga." Zé Felipe permaneceu em silêncio, deixando que as palavras de Mateus penetrassem. A manhã avançava lentamente e, com ela, uma nova perspectiva começava a se formar em sua mente. Após o café, agradeceu a Mateus e caminhou até o pequeno celeiro onde guardava alguns cavalos. Selou seu preferido, um 1/4 de milha castanho chamado Trovão, e saiu para um passeio pela propriedade. O contato com a natureza sempre lhe trazia clareza. Cavalgando por entre as árvores nativas do cerrado, Zé Felipe finalmente permitiu-se pensar em suas filhas. Maria Alice, com seus olhos curiosos e perguntas incessantes. Maria Flor, ainda pequena, mas já demonstrando a personalidade forte. E Maria Sofia, a caçula, que ainda dava seus primeiros passos no mundo. Imaginou 6 meses longe delas, perdendo momentos que jamais se repetiriam. Ao mesmo tempo, pensou na turnê planejada, nas músicas que compusera especialmente para este momento, no público que o aguardava, na equipe que dependia dele. Era um sonho cultivado por anos, a oportunidade de mostrar sua evolução como artista. No horizonte, o sol já estava alto quando Zé Felipe decidiu retornar para a sede. Ao se aproximar, notou um veículo estacionado que não estava lá quando saíra. Seu coração acelerou ao reconhecer a caminhonete de seu pai. Leonardo estava sentado na varanda, chapéu pousado ao lado, dedilhando distraidamente um violão velho que Zé Felipe mantinha ali. Ao ver o filho se aproximando a cavalo, ele parou de tocar e se levantou, um sorriso incerto nos lábios. Zé Felipe desmontou, entregando as rédeas a Mateus, que apareceu prontamente. Por um momento, pai e filho se encararam em silêncio, décadas de história compartilhada
e expectativas não ditas pairando entre eles. Achei que te encontraria aqui, disse Leonardo finalmente. Você sempre vem para o rancho quando precisa pensar. Zé Felipe assentiu, ainda incerto sobre como proceder. Como você soube chegar aqui? Nunca te trouxe nesse rancho. Leonardo sorriu. Filho, conheço cada pedaço de terra num raio de 100 quilômetros de Goiânia. E além do mais, ele apontou para Mateus, que se afastava com o cavalo. Liguei para ele antes de vir. Zé Felipe não pôde evitar um sorriso. Seu pai sempre tivera o dom de encontrar um caminho, não importava o quão difícil fosse o acesso. Podemos conversar? Perguntou Leonardo, indicando os bancos da varanda. O céu, completamente limpo após a tempestade da noite anterior, testemunhava em silêncio o encontro que poderia redefinir não apenas a turnê de Zé Felipe, mas toda a sua relação com o legado de seu pai. A varanda do rancho, com sua vista privilegiada para o pôr do sol, tornou-se o cenário para uma das conversas mais importantes na vida de Zé Felipe. Sentados lado a lado em cadeiras de balanço de madeira, pai e filho observavam o horizonte em silêncio, cada um organizando os próprios pensamentos antes de iniciar o diálogo que ambos sabiam ser inevitável. Leonardo foi o primeiro a falar, sua voz rouca carregando o peso de décadas no mundo da música. Lembra daquele show em Barretos, quando você tinha 8 anos? Perguntou ele, olhando não para o filho, mas para o horizonte, como se pudesse ver o passado projetado contra o céu. Zé Felipe assentiu, surpreso com a menção àquela memória específica. Lembro, foi a primeira vez que subi num palco com você. Pois é, você ficou tão nervoso que achei que ia desistir na hora. Mas quando começou a cantar, Leonardo sorriu, os olhos brilhando com a lembrança. Meu filho, naquele momento eu soube que você tinha nascido para isso. A forma como você dominou aquele palco, mesmo sendo tão pequeno, era como ver um passarinho que descobria que podia voar. Zé Felipe sentiu um nó na garganta. Raramente seu pai falava tão abertamente sobre o talento do filho. Sempre quis ser como você, admitiu Zé Felipe, sua voz quase um sussurro. Desde aquele dia, eu só pensava em como seria incrível ter o que você tinha. Os shows, o público, o reconhecimento. Leonardo virou-se para encarar o filho diretamente. E você tem tudo isso. Construiu sua carreira, seu nome. As pessoas não vão aos seus shows porque você é meu filho, Zé. Vão porque você é bom no que faz. Havia uma sinceridade crua nas palavras de Leonardo que fez Zé Felipe engolir em seco. Então por que você está contra minha turnê? Perguntou ele finalmente, deixando escapar a mágoa que sentira no dia anterior. Ouvi você dizendo a Virgínia que ela é sua prioridade, como se minhas decisões não importassem. Leonardo suspirou profundamente, passando a mão pelo rosto enrugado. Não é bem assim que aconteceu, filho. O que eu disse à Virgínia é que entendo a preocupação dela, porque já passei por isso. E que se ela precisasse de apoio enquanto você estivesse na estrada, ela seria uma prioridade para mim. Não que eu iria me meter nas suas decisões ou na sua carreira. Zé Felipe franziu o senho, recordando as palavras que ouvira parcialmente na casa de Virgínia. Percebeu que, em sua frustração, talvez tivesse interpretado erroneamente a conversa. Você acha que não sei o que é querer conquistar o mundo? Continuou Leonardo. Eu tinha sua idade quando a carreira explodiu. A diferença é que não tinha um pai que já tinha passado por tudo isso para me avisar sobre os perigos do caminho. Que perigos? Perguntou Zé Felipe, genuinamente curioso agora. Leonardo deixou escapar uma risada curta, quase melancólica. O maior deles? Acordar um dia e perceber que seus filhos cresceram sem que você visse. Que existe um estranho vivendo na sua casa, chamando outro homem de pai, no meu caso, seu avô, enquanto você é só aquele cara que aparece de vez em quando com presentes caros e histórias de estrada. As palavras atingiram Zé Felipe com força, ecoando seus próprios medos mais profundos. Você se arrepende? Perguntou ele, quase temendo a resposta.
de ter passado tanto tempo na estrada? Leonardo refletiu por alguns instantes antes de responder. Eu não posso dizer que me arrependo da carreira que construí. Ela me deu tudo: reconhecimento, conforto financeiro, a chance de fazer o que amo, mas me arrependo de momentos específicos que perdi e nunca mais voltarão. Ele fez uma pausa, seus olhos subitamente marejados. Seu primeiro dia de escola, a primeira vez que você montou sozinho a cavalo, a formatura do ensino médio. Eram só algumas horas, mas eu estava sempre em algum palco, em alguma cidade longe. Zé Felipe sentiu sua própria visão embaçar com lágrimas contidas. Nunca havia pensado no que seu pai perdera ao construir a carreira que hoje era seu legado. Não estou dizendo para desistir da turnê, Leonardo continuou, sua voz mais firme agora. Estou dizendo para encontrar um equilíbrio. 6 meses direto na estrada é muito tempo, filho. Acredite em quem já fez isso e pagou o preço. Mas como equilibrar? Os contratantes já estão fechados, as datas marcadas. Leonardo sorriu. Aquele sorriso que combinava sabedoria e uma pitada de malandragem característica. E desde quando um Camargo não consegue renegociar contratos? Podemos dividir a turnê em etapas, com intervalos de 2 semanas entre elas. Você volta para casa, recarrega as energias com suas meninas e parte de novo. Os custos aumentariam, ponderou Zé Felipe, embora já considerasse seriamente a proposta. E daí? O que vale mais? Algum dinheiro a mais ou ver suas filhas crescerem? Leonardo colocou a mão no ombro do filho. Além disso, já pensou na possibilidade de levar Virgínia e as meninas em algumas etapas? Não em todas, claro, mas talvez nas capitais, onde ficamos mais tempo. Alugar uma casa em vez de ficar em hotel. Criar uma rotina mesmo estando na estrada. Zé Felipe sentiu uma onda de alívio e esperança percorrer seu corpo. Eram soluções simples, óbvias até, mas que em seu estado de frustração não conseguira enxergar. Você faria isso? Perguntou ele. Levaria a mamãe e a gente na estrada quando éramos pequenos? Leonardo deixou escapar uma risada genuína. Filho, sua mãe era a rainha da logística muito antes dos aplicativos existirem. Tinha uma mala sempre pronta e conseguia organizar a vida de vocês em qualquer cidade em questão de horas. Nem todas as esposas são assim e nem deveriam ser obrigadas a isso, mas conversa com a Virgínia. Talvez em algumas etapas ela tope a aventura. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Pai e filho observaram o espetáculo em silêncio por alguns minutos, cada um absorvendo as revelações daquela conversa. Sabe o que mais me incomodou? Disse Zé Felipe finalmente. Sentir que você não acreditava no meu potencial para essa turnê. Leonardo balançou a cabeça vigorosamente. Nunca, em momento algum, duvidei do seu talento ou capacidade, meu filho. Estou preocupado com o pai, não com o artista. O artista Zé Felipe vai arrasar nessa turnê. Disso não tenho a menor dúvida. É o pai Zé Felipe que não pode se perder no caminho. Zé Felipe sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Aquelas eram as palavras que precisava ouvir. A validação do artista que mais admirava no mundo, que por acaso também era seu pai. Agora, continuou Leonardo, levantando-se da cadeira, acho que tenho uma esposa e 3 princesinhas esperando notícias suas lá em Goiânia. Virgínia não dormiu a noite toda, sabia? Zé Felipe sentiu uma pontada de culpa. Em sua frustração, não havia considerado a preocupação que causaria simplesmente desaparecendo daquela forma. Vou ligar para ela agora mesmo, disse, tirando o celular do bolso. Leonardo sorriu, colocando o chapéu de volta na cabeça. Não, filho. Algumas coisas precisam ser ditas olhando nos olhos. Vamos voltar juntos para a cidade. Essa conversa com a Virgínia é importante demais para ser por telefone. Enquanto caminhavam em direção às suas respectivas caminhonetes, Leonardo parou subitamente e abraçou o filho. Um abraço forte, daqueles que comunicam tudo o que às vezes as palavras não conseguem expressar.
Zé Felipe retribuiu com igual intensidade, sentindo-se, de alguma forma, mais leve e mais completo do que há muito tempo. Uma última coisa, disse Leonardo, já entrando em seu veículo. Quando essa turnê começar, quero estar no primeiro show, não como seu pai, mas como seu fã número 1. Zé Felipe sorriu, sentindo os olhos marejarem novamente. Combinado, mas só se você subir comigo para cantar pelo menos uma música. Fechado, respondeu Leonardo com uma piscadela. Agora vamos resolver essa situação com a Virgínia. Família em primeiro lugar, sempre. As duas caminhonetes seguiram pela estrada de terra, levantando poeira no horizonte tingido pelo pôr do sol. A fazenda ficava para trás, mas as verdades compartilhadas naquela varanda acompanhariam pai e filho por toda a jornada que ainda estava por vir. O céu de Goiânia já exibia as primeiras estrelas, quando as duas caminhonetes entraram no condomínio de luxo, onde Virgínia e Zé Felipe moravam. Durante todo o trajeto do rancho até a cidade, Zé Felipe havia refletido sobre a conversa com seu pai, reorganizando pensamentos e prioridades que pareciam tão confusas apenas horas antes. Ao estacionar em frente à mansão, notou imediatamente que todas as luzes estavam acesas, como se a casa inteira aguardasse seu retorno. Leonardo parou logo atrás e desceu do veículo, ajeitando o chapéu e as roupas amassadas da viagem. Tem certeza que quer entrar comigo? Perguntou Zé Felipe, ainda incerto sobre como seria recebido. Posso resolver isso sozinho. Leonardo sorriu, colocando a mão no ombro do filho. Vim até aqui, não foi? Além disso, parte do problema fui eu, então é justo que ajude na solução. Antes mesmo que tocassem a campainha, a porta se abriu. Virgínia estava lá, o rosto marcado pelo cansaço e preocupação. Ao ver o marido, seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Atrás dela, Poliana, esposa de Leonardo, segurava a pequena Maria Sofia no colo. Graças a Deus, murmurou Virgínia, o alívio evidente em sua voz. Ela se conteve, no entanto, permanecendo à porta sem avançar para o abraço que claramente desejava dar. Podemos entrar e conversar? Pediu Zé Felipe, sua voz baixa e arrependida. Virgínia assentiu, abrindo mais a porta. O hall de entrada da mansão, sempre impecavelmente decorado, mostrava sinais da tensão das últimas horas, brinquedos espalhados, cobertores no sofá, indícios de que a rotina normal havia sido interrompida. As meninas maiores já dormiram, informou Poliana, aproximando-se para beijar o filho no rosto. Ficaram perguntando por você o dia todo. Zé Felipe sentiu uma pontada de culpa ao imaginar Maria Alice e Maria Flor preocupadas com seu desaparecimento repentino. Estendeu os braços para pegar a caçula, que sorriu ao reconhecê-lo, completamente alheia à tensão que pairava no ambiente. Vamos nos sentar, sugeriu Leonardo, conduzindo todos para a sala de estar. Acho que temos muito a conversar. Instalaram-se nos sofás amplos, a bebê confortavelmente aninhada no colo do pai, brincando distraidamente com o colar que ele usava. Por alguns instantes, um silêncio pesado dominou o ambiente, ninguém sabendo exatamente como iniciar a conversa. Eu sinto muito, disse Zé Felipe finalmente, olhando diretamente para Virgínia. Não deveria ter saído daquele jeito, sem explicação. Você não merecia passar por essa preocupação. Virgínia deixou escapar um suspiro trêmulo. Você não atendeu minhas ligações, nem respondeu minhas mensagens. Achei que... Ela parou, incapaz de continuar, as lágrimas finalmente vencendo sua resistência. Eu sei, respondeu ele, estendendo a mão livre para tocar a dela. Foi imaturo e egoísta, mas precisava desse tempo para pensar, para entender o que estava sentindo. E chegou a alguma conclusão? Perguntou ela, enxugando as lágrimas com as costas da mão, a compostura voltando gradualmente. Zé Felipe olhou brevemente para seu pai antes de responder. Sim,
Percebi que estava tão obcecado com o sucesso da turnê que perdi de vista o que realmente importa. Vocês, nossa família. Leonardo e Poliana trocaram olhares significativos, mas permaneceram em silêncio, dando espaço para que o casal conduzisse a conversa. Não quero que você desista da turnê, disse Virgínia, surpreendendo a todos. Sei o quanto você trabalhou para isso, quanto significa para você. E não vou desistir, respondeu Zé Felipe. Mas vamos fazer de um jeito diferente. Vou reorganizar tudo, dividir em etapas, com intervalos para voltar para casa. Ele fez uma pausa, olhando com carinho para a filha em seu colo. E em algumas cidades, se você topar, vocês poderiam ir comigo. Alugaríamos uma casa, criaríamos uma rotina. Os olhos de Virgínia se iluminaram com a possibilidade. Isso poderia funcionar. As meninas adorariam, tenho certeza. Ela olhou para os sogros. Boa ideia de vocês? Leonardo sorriu. Digamos que compartilhei algumas experiências com meu filho, coisas que aprendi ao longo do caminho, muitas vezes da maneira mais difícil. Desculpe pelo que aconteceu ontem, continuou Zé Felipe. Ouvi parte da sua conversa com meu pai e interpretei tudo errado. Achei que estavam conspirando contra mim, que meu próprio pai não acreditava no meu potencial para essa turnê. Eu nunca faria isso, interveio Leonardo. E só estava preocupado como pai e avô. A estrada pode ser solitária, e 6 meses é muito tempo longe de quem amamos. Virgínia se levantou e foi até o marido, sentando-se ao seu lado e apoiando a cabeça em seu ombro. Eu também peço desculpas. Deveria ter conversado diretamente com você sobre minhas preocupações, em vez de falar com seu pai primeiro. Ei, sem essa, interrompeu Poliana, falando pela primeira vez desde que a conversa começara. Família é isso mesmo. Nos apoiamos uns aos outros, procuramos conselhos, compartilhamos preocupações. O importante é que, no final, todos estejam na mesma página. Maria Sofia escolheu aquele momento para soltar uma gargalhada, como se concordasse com a avó, quebrando a tensão remanescente e arrancando sorrisos de todos. Acho que alguém está com fome, observou Virgínia, notando a bebê começar a ficar inquieta. Vou preparar a mamadeira. Eu ajudo, ofereceu-se Poliana, seguindo a nora para a cozinha. Sozinhos na sala, pai e filho se entreolharam, um entendimento silencioso passando entre eles. Obrigado, disse Zé Felipe simplesmente, por vir atrás de mim, por compartilhar suas experiências. Leonardo sorriu, aquele sorriso que havia conquistado fãs por décadas. É o mínimo que um pai pode fazer, passar adiante o que aprendeu, para que o filho não cometa os mesmos erros. Amanhã mesmo vou ligar para a produtora e começar a reorganizar tudo, declarou Zé Felipe, a determinação evidente em sua voz. Vai dar mais trabalho, provavelmente vai custar mais, mas vale a pena. E se precisar de ajuda com algum contato, é só falar, ofereceu Leonardo. Conheço praticamente todo mundo nesse meio. Podemos encontrar soluções que funcionem para todos. Da cozinha vinham as vozes animadas de Virgínia e Poliana, discutindo já quais cidades seriam melhores para levar as crianças, quais casas alugar, como organizar a logística. O que horas antes parecia um problema insolúvel, agora se transformava em um projeto familiar empolgante. Zé Felipe observou a cena com um sentimento crescente de gratidão. Por um momento, pensou em como seria sua vida se não tivesse o exemplo de seu pai. Não apenas o artista bem-sucedido, mas o homem que, apesar dos erros, sempre colocou a família em primeiro lugar. Uma coisa que aprendi com você, disse ele para Leonardo, é que o palco é onde brilhamos, mas a família é onde vivemos. E sem uma vida plena, não há brilho que valha a pena. Leonardo assentiu, os olhos marejados de orgulho. E meu filho, disse ele, a voz embargada, você já é um homem muito melhor do que eu jamais fui. Quando Virgínia e Poliana retornaram à sala, encontraram pai e filho abraçados. Não o abraço formal de despedida,
mas aquele abraço profundo que cura feridas antigas e constrói pontes para o futuro. A noite avançava em Goiânia, mas naquela casa, uma nova manhã já começava a despontar. 3 meses se passaram desde aquela conversa reveladora na sala da mansão. O verão dava seus últimos suspiros, cedendo lugar ao outono ameno que começava a colorir as árvores de Goiânia. Na arena do centro de convenções, técnicos e produtores corriam de um lado para outro, ajustando os últimos detalhes para a estreia da turnê Raízes e Asas, de Zé Felipe. Nos bastidores, o camarim principal fervilhava de atividade. Estilistas ajustavam o figurino, maquiadores davam os toques finais, assessores conferiam detalhes da imprensa. No centro daquele turbilhão, aparentemente alheio ao caos organizado, Zé Felipe dedilhava um violão, murmurando trechos de canções que em poucas horas ecoariam pelos alto-falantes. 10 minutos para a passagem de som, anunciou Pedro. Agora, não apenas amigo, mas diretor da turnê completamente reestruturada conforme as novas prioridades de Zé Felipe. A reorganização não havia sido fácil. Alguns contratantes resistiram às mudanças. Contratos precisaram ser renegociados, custos adicionais surgiram, mas o resultado final fora surpreendentemente positivo. A turnê agora estava dividida em 5 etapas de aproximadamente 1 mês cada, com intervalos de 2 semanas entre elas para que Zé Felipe pudesse retornar a Goiânia e estar com a família. Além disso, para as apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, Virgínia e as meninas o acompanhariam, hospedando-se em casas alugadas especificamente para proporcionar um ambiente familiar, mesmo durante a turnê. Nervoso, a voz conhecida fez Zé Felipe erguer os olhos do violão. Leonardo estava parado à porta do camarim, elegante em seu terno escuro, o característico chapéu completando o visual que o tornara um ícone. Um pouco, admitiu Zé Felipe, colocando o instrumento de lado. É diferente dessa vez. Sinto como se fosse meu primeiro show de verdade. Leonardo entrou, fechando a porta atrás de si para criar um momento de privacidade em meio à agitação. Cada show é o primeiro para alguém na plateia. É isso que torna nossa profissão tão especial. Zé Felipe assentiu, absorvendo a sabedoria simples das palavras do pai. As meninas já chegaram? Estão no camarote especial com a Virgínia e sua mãe. Maria Alice está mais animada que todos os fãs lá fora juntos, respondeu Leonardo com um sorriso. A notícia arrancou uma risada de Zé Felipe. Sua filha mais velha, agora com quase 5 anos, desenvolvera um fascínio pelo mundo dos palcos e bastidores, frequentemente declarando que um dia seria cantora igual ao papai e ao vovô. E a Maria Flor? Dormindo tranquilamente no colo da Virgínia, como se estivesse em casa, respondeu Leonardo. Essa tem a calma da sua mãe. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Não era mais necessário preencher cada momento com palavras. Os últimos meses haviam construído uma ponte de entendimento que ia além do que poderia ser dito. Trouxe algo para você, disse Leonardo finalmente, estendendo um pequeno estojo de couro envelhecido. Intrigado, Zé Felipe o abriu, revelando uma palheta de violão antiga com as iniciais L, C, gravadas em dourado. Foi a palheta que usei no meu primeiro show solo, explicou Leonardo. Meu pai me deu antes de subir no palco. Disse que enquanto eu a tivesse comigo, nunca estaria sozinho lá em cima. Zé Felipe sentiu a emoção formar um nó em sua garganta. Vô nunca me contou essa história. Algumas tradições são passadas de pai para filho, respondeu Leonardo simplesmente. Agora é sua. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Pedro entrou, agora visivelmente ansioso. É hora da passagem de som, Zé, e tem alguém querendo te ver antes. Curioso, Zé Felipe acompanhou o amigo pelo corredor dos bastidores até uma pequena sala adjacente. Ao abrir a porta, encontrou Virgínia segurando Maria Alice pela mão. A menina, usando um vestido que combinava com as cores do banner da turnê, abriu um sorriso radiante ao ver o pai,
Papai, vim dar boa sorte! Exclamou ela, correndo para abraçar suas pernas. Zé Felipe a ergueu nos braços, emocionado com o gesto. Você é minha maior sorte, princesa. Fiz um desenho para o seu show, disse ela, estendendo uma folha de papel colorida onde figuras palito representavam claramente Zé Felipe no palco e a família na plateia. É o desenho mais lindo que já vi, respondeu ele, genuinamente tocado. Vou colocar bem aqui, no meu camarim, para me dar força durante o show. Virgínia se aproximou, ajeitando a gola da camisa do marido em um gesto carinhoso. Está tudo pronto lá fora. A fila dá volta no quarteirão. Tenso? Perguntou ele, reconhecendo nos olhos dela a mesma mistura de excitação e nervosismo que sentia. Um pouco, admitiu Virgínia, mas principalmente orgulhosa. Você conseguiu, Zé. Reorganizou tudo sem abrir mão do seu sonho ou da família. Zé Felipe a beijou suavemente, grato por ter ao seu lado alguém que compreendia tão profundamente suas ambições e fraquezas. Não conseguiria sem você, disse ele. Sem vocês. Pedro reapareceu à porta, agora com urgência na voz. Zé, realmente precisamos ir. O diretor técnico está surtando com o horário. Despedindo-se da filha e da esposa, com a promessa de vê-las logo após o show, Zé Felipe seguiu para o palco principal, onde a equipe técnica aguardava ansiosamente. A passagem de som transcorreu sem problemas, cada nota soando exatamente como planejado após meses de ensaios. 2 horas depois, já vestido com o figurino completo da turnê, Zé Felipe aguardava nos bastidores os minutos finais antes do início do espetáculo. A arena estava completamente lotada, o burburinho da multidão chegando até onde ele estava. Leonardo aproximou-se, agora também pronto para sua participação especial no show. Lembra do que eu te disse naquele dia no rancho, que queria estar no seu primeiro show? Zé Felipe assentiu, lembrando-se perfeitamente da promessa feita 3 meses antes. Estou aqui não só como seu pai, continuou Leonardo, mas como seu maior admirador. O que você construiu, filho, vai muito além do que eu jamais sonhei para você. As luzes da arena começaram a se apagar, indicando que o momento havia chegado. A plateia explodiu em gritos de antecipação. Pedro aproximou-se, fazendo o sinal de que era hora de subir ao palco. Prontos para fazer história juntos? Perguntou Zé Felipe, estendendo a mão para o pai. Leonardo a apertou firmemente, mas em vez de seguir para o palco, puxou o filho para um abraço apertado. Vai lá e mostra quem é você, Zé Felipe, não o filho de Leonardo, mas o artista incrível que construiu seu próprio caminho. Com a palheta especial segura em sua mão, Zé Felipe respirou fundo e avançou para a luz. O rugido da plateia ao vê-lo entrar foi ensurdecedor. No camarote especial, pôde distinguir Virgínia com Maria Flor no colo e Maria Alice em pé na cadeira, acenando freneticamente. Ao centro do palco, sob os holofotes que o banhavam de luz, Zé Felipe sentiu uma certeza que nunca experimentara antes. Estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nascera para fazer, com as pessoas que amava assistindo e apoiando. Boa noite, Goiânia! Sua voz ecoou pelos alto-falantes, provocando uma nova onda de gritos entusiasmados. Esta noite é especial para mim por muitos motivos. Esta turnê representa não apenas minha música, mas também minhas raízes e minhas asas, de onde vim e para onde estou voando. Ele fez uma pausa, seu olhar encontrando o de Leonardo nos bastidores. E falando em raízes, não poderia começar sem homenagear a pessoa que me ensinou não apenas a cantar, mas a viver pela música sem deixar de viver pela família. Senhoras e senhores, com vocês, meu pai e meu herói, Leonardo. O público foi à loucura quando Leonardo entrou no palco, caminhando com a serenidade e o carisma que só décadas de experiência podem proporcionar. Pai e filho se posicionaram lado a lado, violões em mãos, enquanto os primeiros acordes de uma canção que haviam composto especialmente para a ocasião começavam a soar.
Naquele momento mágico, sob as luzes do palco e o olhar emocionado de Virgínia, Zé Felipe compreendeu que nunca teria que escolher entre ser artista e ser pai, entre palco e família. O verdadeiro sucesso estava justamente em encontrar o equilíbrio, as raízes que o mantinham firme e as asas que o permitiam voar. Enquanto as vozes de pai e filho se entrelaçavam em perfeita harmonia, a mensagem da canção alcançava cada coração presente. Ela é minha prioridade, em cada nota, em cada acorde. Minha família é o palco mais importante onde posso brilhar.